Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7. Alô, você que está nos acompanhando já a partir de agora, com imagem através do YouTube. Você que está no paiquerê.com.br. Mais um sábado e estamos aqui para um novo Paiquerê Rádio Opinião Especial. Agradeço muito mais uma vez a sua atenção e você nos acompanha agora num programa especial para gente especialíssimo, dois amigos, dois londrinenses que estarão conosco aqui, falando bastante, contando muitas histórias, e, aliás, dois escritores de Londrina. Domingos Pellegrini, que prazer tê-lo aqui, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Domingos. Eu que agradeço, JB. É uma honra estar falando numa rádio que é, para mim, um marco da nossa civilização. Poxa vida, obrigado. Obrigado, vindo de você, muito obrigado. E o William Santin, também escritor, jornalista, que está conosco aqui, que será o outro companheiro, podemos dizer assim, do nosso programa. Prazer em tê-lo aqui, William. O prazer é meu, JB. Bom dia, Domingos, bom dia a todos que nos assistem e que nos ouvem. Tá certo. Bom, Domingos Pellegrini. Domingos é londrinense, quer dizer, nasceu aqui, vive aqui há 72 anos, mais novo do que eu, viu, Domingos? Graças a Deus, não é? E o Domingos é escritor. Domingos, você tem mais de 60 livros editados? Sim, entre juvenis, infantis, uma biografia que é O Tempo de Seu Celso Garcia Cid, entre romances e contos, eu tenho 60 livros. Mais de 60. Entendi. Dos quais uns 30 devem estar em venda, que há livros que vão saindo de catálogo, vão sendo superados pelo tempo, e há outros que vão se firmando, Jota. Exato, bom, eu imagino. E uma das coisas que marca a sua presença realmente como escritor é o Prêmio Jabuti. Você podia falar até um pouquinho sobre ele? O Prêmio Jabuti, Jota, deve ter uns 60 anos, ele é muito considerado porque pela antiguidade e pela concorrência. Por exemplo, quando eu ganhei o Prêmio Jabuti em 2001 com o romance O Caso da Chácara Chão, foram 257 romances concorrendo. E é sempre assim. E é do Brasil todo. É do Brasil todo, né? As editoras mandam os seus livros, os livros publicados, e o prêmio é dado para os 3 melhores. Eu ganhei 2 vezes em primeiro lugar, 2 vezes em segundo lugar e 2 vezes em terceiro lugar, sendo considerados vencedores pela Câmara Brasileira do Livro, que produz o prêmio, os 3 lugares são considerados vencedores, embora um seja o chamado o vencedor, que é o em primeiro lugar. Agora, você começou a escrever ou começou a trabalhar como jornalista? Olha, Jota, eu morava em Marília, eu estava morando em Marília, quando eu fui no cinema assistir um filme de Mazzaropi. Era um filme que se passava na época colonial do Brasil e um negro era açoitado em praça pública no Pelourinho, que era aquele poste que era colocado, o negro era amarrado com as mãos para cima e era açoitado, né? Aquilo me deixou tão impressionado que eu saí, eu tinha 13 anos, lia muito Gonçalves Dias, Castro Alves, vivia lendo poesia, eu saí do cinema com aquilo me rodando na cabeça, negro velho, carapim e neve, negro moço, coração em fel. Eu lembro até hoje dos 2 primeiros versos que me vieram na cabeça. Cheguei em casa, comecei a anotar, e quando eu vi, eu estava sendo poeta, ou seja, é o dom mesmo, né, que chega de repente. Exato. Aliás, essa é uma das coisas que a gente vai abordar, não é? É dom, é leitura, é esforço. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o William é londrinense também. Sim, londrinense, nascido e criado aqui em Londrina. Tá certo. Antes, o Domingo, você fez a faculdade de letras? Já Aí, era universidade? Sim, eu fiz metade no Hugo Simon, do Grupo Escolar. Então você fez o meu tempo. Né? Eu acho que foi um pouquinho antes. Mas naquele tempo que não tinha universidade ainda. ainda. Estava em formação. A gente fez a metade no Hugo Simon e depois a outra metade, os 2 últimos anos, lá no campus já. Quando o campus eram ilhas de concreto cercadas de barro por todos os lados. E de área de perobas maravilhosas. Ainda, né? Eu lembro de gente amarrando saco plástico no pé para poder chegar na sala de aula de tanto barro que tinha. Que tinha lá, não é? E o William, você fez Fiz faculdade jornalismo. Fiz jornalismo.
Aqui em Londrina, na Unopar. Sou da primeira turma da Unopar. Ah, da Unopar. Exatamente. Tá certo. E você, o Domingos também, você trabalhou na Folha, você escreveu para Playboy também, né? Escrevi. Até brincava com ele quando a Playboy tinha coisas sérias também, né? Eu fiz uma dúzia de reportagens, acho, para Playboy, fiz entrevistas, perfis, e morei 3 anos em São Paulo, quando eu trabalhei intensamente para a Playboy, visitando lugares do Brasil inteiro. Tenho muita saudade desse tempo. Que bom. E você também, na Folha e em outros órgãos, não é, Eu William? trabalhei na Folha de Londrina, eu fiquei de 2012 a 2018 como correspondente da Folha de São Paulo e, por último, agora como colaborador da revista Globo Rural. Perfeito. Agora, veja, vocês estariam... Bom, você fez letras e... foi para o lado da literatura. Da literatura. O William fez jornalismo, chegou a trabalhar no jornalismo e foi para um outro setor também. Como eu fiz direito também, mas continuei na minha profissão. Isso é uma coisa, acho que, natural, não é? Do ser humano, não? Olha, Jota, os caminhos da vida são muitos, mas uma coisa eu aprendi que é importante. Você aproveitar as oportunidades e estar preparado para elas. Você não aproveita oportunidades e você não se prepara, né? Eu, por exemplo, eu me tornei um escritor, mas também eu fui conhecer teoria da literatura. Eu não fiquei no intuitivo. Eu fui saber tecnicamente como é que isso funciona. Então, a minha literatura, eu escrevo como quem fala, com muita simplicidade, para qualquer caboclo entender. Só que por trás tem toda uma arquitetura. Tem toda uma série de regras que é preciso obedecer fielmente. Coerência, logicidade, verossimilhança, composição de personagens, foco narrativo. Tudo isso você tem que conhecer. Senão é que você vai ser um carpinteiro que não conhece veio da madeira. Claro, evidente. Não vai dar certo. Você teve o primeiro contato, como você falou, quando tinha 13, 14 anos. Aí, a partir daí, você foi se aprofundar. Evidente, né? Fui me aprofundando. Evidente. E você também, você gostava do jornalismo, da forma como você fazia? Primeiro pegar até esse gancho do que vocês falaram, né? Essas oportunidades, esses sonhos que a gente tem na vida e o quanto que a gente tem que estar preparado para eles. Eu venho de uma família simples, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, sou muito orgulhoso disso. Carlos Kremer, Escola Municipal, Colégio Estadual João Sampaio. Mas eu gostava desde menininho, alguns livros que eu achei da minha mãe fazia magistério, então comecei a ler os livros dela. Eu lembro que tinha um que era sobre a história do norte do Paraná, ali eu me apaixonei. Um vizinho, o seu Nelson, que era quem assinava a Folha de Londrina, ele lia e depois me passava por cima do muro. Isso quando eu tinha aí uns 9, 10 anos, então o seu Nelson me incentivava. O seu Nelson também assinava revistas, já era um cara com uma mente muito aberta. Eu lembro, Jota, que outra coisa que eu fazia também, que era fora assim do normal para um menino de 8, 9 anos, era ouvir a Paiquerê. A M, lá na época, 1110 ainda, eu com 8, 9 anos ouvi o Jornal da Manhã, né? Fala, nossa, que eu corria atrás do Manuel Oswaldo Barbaridade para ganhar aqueles prêmios do Clube do Ouvinte, né? Então eu ficava com esse sonho, começou a nutrir esse sonho de trabalhar na Paiquerê ou na Folha de Londrina. Onde eu quero ser jornalista. Eu via lá fundador João Milanês, falava, caramba, esse cara deve ser muito importante. Moleque, com 10, 11 anos, e fui tendo esse sonho de trabalhar na Folha, na Paiquerê, de fazer jornalismo. Nunca trabalhei na Paiquerê, mas virei seu amigo, consegui trabalhar na Folha. E um outro cara assim que me arrebatou foi ler Domingos Pellegrini. Tá né? É verdade. Meu Deus, quando eu li Terra Vermelha, então, quase foi um desmaio, assim, foi um marco, né? E depois fui conhecer o Domingos, então assim, a gente tem esses sonhos, mas a gente tem que se preparar. E isso que depois, se a gente tiver oportunidade, eu quero falar, que é a importância da leitura para todas as pessoas. Aliás, eu quero entrar nisso já, porque o Domingos, veja, foi através de um filme, mas já se interessava por leitura. Você, da mesma maneira que você falou, com 13, 14 anos, ou menos, até pegar o jornal para ler. Então eu pergunto, principalmente para as pessoas que nos acompanham, às vezes um pai que está acompanhando e vê, né, esse dom que o filho tem, ou a vontade que o filho tem de entrar, por exemplo, num campo como esse, mas não tem o dom. Precisa o dom ou é o esforço e a leitura que me parece fundamental? Jota, Deus não cria nada estreito. Ele não dá dom para um só. Todo mundo tem algum dom.
seja para as artes, seja para as técnicas, seja para o comércio, seja para o relacionamento humano, seja para o artesanato. Todo mundo tem as suas habilidades. Tem que perceber, essa é a principal função, acho, dos pais e dos educadores. Perceber as habilidades, as características de vocação de cada pessoa e estimular. Dá para ela os instrumentos, dá para ela a aparelhagem, dá para ela os livros, a conversa, né, o apoio. Né? Por exemplo, eu tenho um neto que eu fiz a matrícula dele no Senai para fazer o curso de Excel. Está com 14 anos, vai fazer Excel, ele gosta disso, isso pode ser um caminho para o resto da vida. O curso não foi feito porque não havia número de inscrições suficientes. Ou seja, um curso que não era caro pela validade, pelo valor dele, né? Mas o nosso povo ainda não aprendeu que educação não se faz só na escola. Educação faz em casa, e se faz explorando essas habilidades. Tem que ficar atento quando a pessoa está com 10 anos, até os 18. É um campo aberto, é uma miríade, é um campo aberto para 1000 possibilidades. Aí que a família tem que fluir. É essa hora que é vital. Não deixar a criança se conformar com o primeiro emprego e vai ficar o resto da vida num primeiro emprego, desprezar cursos, desprezar formação profissional. Né? Tem que ficar atento no ensino técnico. Não é só ensino superior que é caminho. Nós temos grandes milionários no Brasil que não fizeram ensino superior. Tivemos um presidente da República que não tem formação superior, né? E assim por diante. Quer dizer, é preciso ficar atento para que a criança o jovem não caia no engodo do diploma, sabe? Não não estudar para conseguir diploma, estudar para crescer, por dentro e por fora. O apelo que eu quero fazer é bem nesse sentido. Nem todo mundo que gosta de ler, que lê muito, vai se tornar um escritor. Não é para você ler para se tornar um escritor. É para você ler para se tornar um profissional melhor em qualquer área. Né? Da maioria desses livros que eu escrevi, a maioria são livros corporativos, contam histórias de empresas, né, ou de pessoas. E eu trabalho também numa grande empresa, num grande grupo. Converso muito com gestores de RH, Jota. Uma coisa que me assusta é ver os currículos. Chega o currículo até bem feitinho, e chega a maioria por e-mail. O cara manda o currículo sem escrever nada. Ele põe lá, rh@paiquerê.com.br, ele não põe nada, ele não escreve, olha, eu sou o José, gostaria de trabalhar. Não, ele anexa um currículo e põe. As pessoas estão perdendo essa capacidade de argumentar, de saber escrever, de saber argumentar de forma escrita, o que é importante para qualquer profissão. Por falta de ler. E o que vai igualar uma pessoa, talvez, de uma classe social que tem menos renda com outras mais ricas, como eu disse, eu venho de escola pública, orgulhosamente, né, e consegui chegar aí, escritor tal, porque li muito, né, e ler é barato, né, a gente tem que desmistificar isso também, não, porque o livro novo é caro, realmente, mas no sebo é muito barato e a gente tem as bibliotecas que emprestam gratuitamente. Então, assim, se você tem um filho, um neto, um irmão, e quer ajudá-lo de alguma forma, incentive-o a ler. E esse incentivo, será que consegue, às vezes, numa criança, ou é importante o pai tentar convencê-lo de começar a ler? Jota, eu digo que deve se tentar e não só começar a ler, começar a falar e se expressar. Porque nós vamos ter atividades humanas onde a escrita não é tão importante. Mas o falar é importante. Exato. Eu vou trabalhar em equipe. Você vê na sua rádio o quanto você fala. Não só no microfone, como fora do microfone. Para o seu pessoal, para os seus clientes, para os seus anunciantes, para os seus parceiros. Aqui agora, você teve que armar tudo isso aqui falando, né? Combinando e tal. Então é muito importante saber falar. Um livro meu chama-se Mestres da Paixão, lembrando de todos os meus professores. Esse ano agora é publicado pela Editora Moderna. Ele ganhou um prêmio Jabuti em 3º lugar. Né? Ele vai ser agora comprado pelo governo federal no Plano Nacional do Livro Didático, vai para as escolas todas do Brasil. Eu terminei esse livro falando que o principal erro das nossas escolas é um aluno sentar atrás do outro, porque a maior visão que ele vai ter é a nuca do aluno da frente. Entende? Nós devíamos estimular cada vez mais o aprendizado em roda. Todo mundo vendo todo mundo e a palavra rodando e podendo passar por todos. Entendi. Aliás, a mesa redonda. Nós estamos aqui nesse sentido, não estou atrás do outro. Eu acho que bem lembrado. E você disse uma coisa que eu acho muito importante. Eu, por exemplo, eu sempre disse, eu tenho dificuldade para escrever.
E recentemente, agora precisei mandar algumas mensagens aí. Falei, puxa, não é que saiu até, me agradou. Mas por quê? Porque, na verdade, eu tenho facilidade muito maior de falar, porque minha vida toda foi com o microfone na mão. A sua vida com a caneta, com a máquina de escrever ou com um computador. Exatamente. Olha, Jota, uma vez eu estava ouvindo você narrando um jogo de futebol, narrando não, comentando um jogo de futebol, aí chegou na sua vez de falar, olha, eu fiquei admirado, viu? Porque não só a facilidade de falar e de analisar os pontos, como de lembrar de tudo aquilo que tinha acontecido no jogo. Você lembrou de detalhes e conjuminou um com o outro, explicando pro ouvinte que não estava assistindo o jogo por que aquele time estava perdendo e por que merecia perder. Eu falei, putz, que coisa impressionante. Mas sabe, Domingos, por exemplo, nós estamos fazendo esse programa. Volta e meia, quando vem, às vezes, um convidado assim, que tem menos contato com entrevistas, escuta, mas pera, e o programa, será que eu vou ter problema? Você não vai ter problema nenhum, porque nós vamos tratar do seu... do seu mundo, do seu mundo, como vocês dois. Então, se alguém me chamar amanhã de surpresa, fala sobre rádio, fala sobre futebol, mas é um assunto que eu domino, claro que eu vou falar, com a maior tranquilidade, não é? Agora, então, é exatamente isso, eu acho isso... Agora, essa colocação da sala de aula aí é realmente interessante. Viu, Jota, nós estamos vivendo, falam tanto em inclusão, né? Então, eu penso que as escolas e as famílias devem incluir não só a conversa tida como algo produtivo, não é uma conversa para matar tempo. Claro. Uma conversa para pegar um assunto e esmiuçá-lo, ver quais são as perspectivas, quais as possíveis soluções, quais as consequências dessa ou daquela solução, ou seja, prever. A primeira coisa que um empreendedor tem que fazer é prever, além de assumir riscos, né? Então, é importante que as pessoas estejam atentas para isso. Né? E não ficar apenas pensando que o ensino superior, o diploma. Não. Vamos analisar a vida agora, juntos, como é que as coisas vão funcionar, a gente analisando isso juntos. Acho que essa é a grande responsabilidade das famílias hoje, é abrir os olhos das pessoas para a inclusão, inclusive a inclusão digital. Minha mulher acabou de comprar uma máquina de lavar roupa agora, uma máquina de lavar louça agora cedo. Já que o William não tem mais ido lá em casa, a gente ficou com a louça empilhando na pia e ele não foi lavar mesmo, então nós decidimos comprar uma máquina de lavar louça. Eu já quebrei muita louça lá. Aí, Jota, ela foi comprar uma máquina de lavar louça e ela, por ter o celular, um iPhone funcionando direitinho, ela chegou na loja já falando que podia comprar de forma digital. Jota, a diferença de preço entre aquele aparelho que estava ali em exibição na loja para ser vendido e o que ela compraria pela internet é 30%. Poxa, 30% é muita diferença. Muita coisa. Entende? Exato. Ou seja, a pessoa que não tem um iPhone, que não sabe lidar, que não sabe comprar pela internet, ela compra tudo mais caro. Ou seja, a inclusão não é só uma inclusão, deve ser uma inclusão digital também. As pessoas têm que aprender a lidar com o celular. E eu vejo muitas pessoas de idade. Não é? Eu, por exemplo, nunca fui assim de vanguarda. Saiu o celular, eu já quero ter o melhor. E até no começo... Mas você vê não dá mais. É fantástico isso, a utilização do celular, o WhatsApp pra gente, meu Deus, pra rádio, foi uma loucura, uma loucura. Agora, e para vocês, para os escritores, vocês dois começaram na maquininha de escrever, né? E hoje, essa mudança. Que coisa extraordinária. Fala, William. Não, nós estamos vivendo a mudança, né? Quando você está ali no olho do furacão, quando você está vivendo essa mudança, é muito difícil. Eu estou com esse livro na mão aqui, ó, trouxe uma cola. Esse livro Londres, Londrina, do José Jofili, ele lançou em 84, quando Londrina fez 50 anos, tá, JB? Certo. Então vamos lá. Tiragem do único jornal diário que tinha na época, Folha de Londrina. Tiragem da Folha de Londrina em 84, 40 mil exemplares. Naquele ano, em 84, Londrina tinha 327 mil habitantes. Ou seja, era uma tiragem superior a 10% da população. Se hoje a Folha de Londrina mantivesse isso, a Folha ia ter 60 mil exemplares de tiragem. Né? Imagina que tiragem maravilhosa. A gente sabe que diminuiu bastante. Rádio, JB, naquele tempo, quer ver quantas rádios Londrina tinha? Emissoras de rádio, 9 AM e 4 FM. Como é que é hoje? 20.
Tudo FM, a maioria. Maioria. Hoje temos o quê? 2, 3. Aí, mudou completamente. Coisa que a gente não imaginava. Que a gente, eu conto sempre isso. Em 98, nós, pela primeira vez, entramos na internet, com o som da rádio na internet. E nós fomos fazer a Copa do Mundo na França, e a central de imprensa, aquele monstro, né? E os computadores grandes na entrada, e eu como é que eu ia? Nem sabia como entrar, pedi para alguém lá, não me lembro de que rádio, escuta, põe aí no endereço, vamos ver se pega Pai Querer. Som da Pai Querer. Maluco com aquilo, né? Em Paris, no centro de imprensa da Copa, ouvindo a minha rádio. Quer dizer, isso virou uma coisa absolutamente natural. Né? Veja só, quando o Papa, o anterior ao Francisco, o Papa Bento veio ao Brasil, lá na Basílica de Aparecida, vocês estavam lá, Pai Querer estava, e eu fui cobrir aquilo pela Folha de Londrina. Naquela época a gente tinha só um laptop para o fotógrafo e para o repórter, a gente dividia o laptop. Para o Eduardo Anizelli, que era o fotógrafo, mandar uma foto demorou 45 minutos. Para carregar uma foto no Wi-Fi, que era um negócio que estava começando. Eu tive que esperar ele mandar a foto. Hoje eu escreveria o texto pelo WhatsApp. E o Eduardo também mandaria foto pelo WhatsApp, com resolução boa. Né? Então, isso é muito rápido. A gente está vivendo, nós estamos no olho do furacão aí da mudança. Isso, para as letras, é bom, propicia mais acesso. Hoje todo mundo tem um aparelhinho que consegue ler o tempo inteiro. Por isso que eu falo, a importância de você incentivar a ler. Perfeito. Agora, bom, e a rapidez, eu acho que é evidente, né? Ela, Mas, Jota, tudo que é humano tem os seus dois lados, né? Certo. Ao mesmo tempo que essa evolução digital nos deu todas essas ferramentas maravilhosas, ao mesmo tempo ela criou a democratização total das comunicações. Você não precisa mais ser editado por ninguém, você não precisa ser aprovado por ninguém, você pega seu texto e põe do jeito que você quiser no ar para milhões de pessoas. E isso trouxe consequências negativas também. Né, as fake news, a desinformação, trouxe uma pulverização, uma degradação da língua nas comunicações, né? As pessoas começam a abusar. Por exemplo, você já foi vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você. Em Minas o pessoal já escreve só C, e na internet escreve só o C, só a letra C, se quer significar C. Né? Mas você não forma aí comunicações com beleza, com dignidade, simplificando tanto. Então é preciso que não haja esse encanto tecnológico de querer degradar a comunicação. Tem que manter nobreza e dignidade. Agora, em razão destas mudanças radicais, e o livro também, o livro não impresso, né? Você tem essa facilidade hoje. Vocês sentem as livrarias, por exemplo, as bibliotecas. Esta semana passada ou a semana retrasada nós tivemos uma matéria, houve um problema, furtaram os fios da biblioteca central, exatamente. Biblioteca pública. E aí então até eu não me lembrava disso. E a responsável deu uma entrevista para a gente e falou: não, Londrina tem 7 bibliotecas. Está diminuindo a consulta, a permanência nesses locais? Olha, eu não sei, Jota, porque eu não frequento mais bibliotecas praticamente, mas eu sei uma coisa. Mas você frequentava? Frequentava muito. Eu fui devorador da biblioteca do Colégio Londrinense, Instituto Filadélfia, Instituto de Educação Monsenhor Bicudo de Marília e Biblioteca Pública de Londrina. Eu lia quase tudo que estava ali, inclusive as enciclopédias. Eu saía da Folha de Londrina, ia na biblioteca pública, que é um quarteirão, tendo às vezes para fazer alguma matéria de página inteira. Às vezes o Leonardo Henrique dos Santos falava: não tem matéria para a capa do segundo caderno de amanhã. Isso 1h30 da tarde. Eu ia para a biblioteca, às 4 horas eu voltava, fazia a matéria, entende? Hoje você não precisa mais ir na biblioteca. Você pega o celular, está tudo ali. As enciclopédias são todas tudo ali. Né? Então é uma evolução extraordinária mesmo. Mas hoje as bibliotecas eu acho que tendem a se tornar reunião de computadores mais do que de livros. Entendi. Porque os livros estarão nos computadores. Embora o e-book não tenha pegado. O livro impresso continua sendo adotado. Entendi. Nas escolas, os alunos querem livro impresso, mesmo os que têm tablet, querem o livro impresso. Por quê? Porque ele é mais afetivo, ele é mais gostoso de ler,
ele é mais cômodo, ele é mais prático, entende? E ele pode ficar como lembrança afetiva daquela matéria, daquela disciplina, daquele romance, entende? Enquanto o e-book é uma coisa fria, né? Você não tem um afeto, não tem uma intimidade, você não coloca o e-book debaixo do braço. É verdade. Não, aqui vai um detalhe muito importante, né? Primeiro, essa questão da exposição excessiva em telas, principalmente para as crianças. Tem que tomar cuidado com isso. Os oftalmologistas que estão nos ouvindo podem atestar, faz mal, né? Isso faz mal para os olhos, provoca miopia nas crianças e outros sérios problemas. O e-book, né, o Kindle, por exemplo, que é da Amazon, ele tecnologicamente é mais voltado para você ler de forma a afetar menos e cansar menos os olhos. Mas é isso que o Domingos falou, ele não é afetivo, não é agradável, eu brinco que é igual dançar com a irmã, né? Aí a gente volta lá naquela questão de como fazer para incentivar seu filho a ler. Primeiro, você ter livro em casa, né? Ter livro, ter gibi, ter à disposição, deixar por ali, uma hora ele vai acabar gostando. E aquilo que o Domingos falou, além de ler, conversar com as crianças sobre outras coisas. Eu, por exemplo, levei minhas filhas para conhecer a peroba rosa do bosque. Expliquei para elas que é uma árvore de mais de 300 anos, do começo de Londrina, as casas eram feitas daquela... Elas ficaram encantadas, elas pedem para voltar lá. Pai, vamos de novo no bosque ver a peroba? Tá de graça, tá ali. Aliás, isso é uma das coisas que a gente sempre reclama, vocês devem acompanhar no nosso jornalismo. Por exemplo, nós temos um Parque Arthur Thomas, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos, não temos ainda o Jardim Botânico, que eu brinco, só tem o Jardim Bo, né? Porque só fizeram uma coisinha, está faltando ainda muita coisa. Mas isso é muito importante, exatamente para mostrar, não é para as crianças, para incentivar as crianças. Levar as crianças para passear, não só pelos locais históricos de grande densidade cultural, como para passear pela imaginação. A melhor coisa que os pais ou avós podem fazer para as crianças é ler historinhas ou contar historinhas antes de dormir, ou na beira de uma fogueira, ou num canto da casa, contar histórias, para que as crianças se encantem com esse tesouro que nós temos, a língua portuguesa, a língua que nós usamos todo dia, e que se a pessoa passa a respeitar e amar essa língua, ela vai ser um profissional melhor em qualquer área. Perfeito. Vocês falaram aí, o escritor é romance, é poesia, é um livro empresarial, é bibliografia. Hoje Londrina está bem servida desse tipo de profissional? Eu acho que até que eu conversei, que você falava, olha, Londrina tem um número grande de escritores, proporcionalmente, porque é a história da cidade que sai daí, não? Sim, eu acho que uma cidade que tem escritores, que tem quem conta a sua história, quem pinta a sua história, né? Quem de alguma forma homenageia a sua história, por exemplo. Nós não temos em Londrina um bar que tenha café torrado na hora com cheiro de café no ar. Eu sinto uma falta disso, né? Que é coisa que faz parte da nossa história. Entende? Então, quem cultiva a própria história tem mais turismo, tem mais identidade cultural, tem mais pertencimento, tem mais estímulo para viver bem, viver de bem com o ambiente em redor. Né? Amar, acho que a gente tem que amar o ambiente em que a gente vive. Né? E quando você tem uma cidade que tem história e se orgulha dela, é muito bom. Eu gosto muito de Londrina, porque Londrina veio numa valorização e um descobrimento da sua própria história cada vez mais. Eu me lembro, Jota, que quando eu fui secretário da Cultura, ninguém conhecia a bandeira de Londrina direito. Era uma bandeira desprezada. 4 estrelas no fundo, 4 estrelas brancas no fundo vermelho. Pratas, 4 estrelas pratas. No fundo vermelho. Aí eu fui saber, ela foi criada por Guilherme de Almeida, um dos maiores poetas brasileiros, né, chamado o Príncipe dos Poetas Brasileiros na sua época. Ele criou a bandeira também de São José dos Campos, de uma dúzia de municípios, quando ele estava no final da vida, que ele conhecia a heráldica, né? Legal, olha que coisa interessante, e a explicação que ele dava, que era uma bandeira que de qualquer lugar que se visse estremulando e fosse facilmente identificável, ou seja, uma bandeira moderna. Não tem aqueles rococó que tem as bandeiras latino-americanas, as bandeiras do terceiro mundo em geral. Sabe? Ela se aproxima das bandeiras europeias, que são mais geométricas, mais simples, mais fáceis de identificar. Né? E 4 estrelas. Né? Com interpretação aberta, ou seja, os 4 pontos cardeais de onde vieram nossos pioneiros, as 4 raças, né? O índio, o negro, o branco e o nipônico que criaram a nossa civilização. Né? E ela tem essa beleza de ter o vermelho do café.
Entende? Então é uma maravilha quando você descobre isso. Era uma bandeira desconhecida, aí ela passou, eu fiz todo um trabalhinho, né, de uma divulgação ali interna na prefeitura, com um folhetinho, mandando para cada secretaria para conhecer a bandeira, e a bandeira começou a ser valorizada. E ela foi para os ônibus, foi para os táxis, foi para o coração das pessoas. Ora, não é muito melhor você viver numa cidade que tem uma bandeira que você ama, entende e ama? Então é importante a gente conhecer a nossa terra e valorizar a nossa terra. O Brasil tem 5.570 municípios, né? Cada um com a sua história e tal, mas poucos têm uma história igual a de Londrina. Muito nova, vai fazer 90 anos, mas da forma que começou, com os britânicos, aquela coisa como empresa. E acho assim, por ser uma cidade celeiro de jornalistas também, né? Londrina é excelentes jornalistas, lá do tempo da Folha, do JL, de outros jornais. Então muita gente se dedicou a retratar a história da cidade. Eu tenho em casa mais de 60 livros que de alguma forma contam a história de Londrina ou um pedaço dela. Acho que isso é para poucos municípios desses 5.570 do Brasil. Que coisa. Você fez quantos, escreveu quantos livros de bibliografia, de histórico da cidade, deixando de lado o romance? Não, além do romance Terra Vermelha. Bom, a Terra Vermelha que é isso, claro. Que, aliás, eu recomendo. A história toda de Londrina está ali. Muitos contos. Escrevi biografias de pioneiros, escrevi livros sobre empresas, sobre cooperativas, né, que é um trabalho extra que eu faço, que me pedem fazer, que eu gosto muito de fazer, que você se envolve com a realidade e valoriza. Você entra no personagem. Sim. Jota, eu não consigo fazer nada de que eu não goste. Sabe? Entendi. Eu comecei a fazer esse tipo de coisa obedecendo o seu Celso Garcia. Eu tinha uma pequena agência de propaganda, né, que eu tinha trabalhado em Londrina como jornalista, estava insatisfeito, fui para São Paulo. Né? Passei 3 anos lá e voltei insatisfeito. Né? E querendo me achar e não achava, montei uma agência de propaganda. Só que eu não sou empreendedor. Você, para ser empreendedor, né, tem que ter o que você tem que ter uma capacidade de relacionamento, tem que correr riscos, tem que ser visão e previsão, planejamento. Eu não tinha nada disso. Então, minha agência estava indo mal mesmo, aquilo me fazendo mal, e eu fui para Cascavel fazer um trabalho com uma cooperativa. Eu lá fui entrevistar o seu Ibrahim Fayad, que tinha sido gerente do Bamerinos aqui. Começou a chover muito forte, eu não conseguia sair da cooperativa. Ele falou assim, engraçado, me lembro um dia que eu estava lá na gerência do banco em Londrina, começou a chover muito forte, seu Celso Garcia ali, eu fazendo sala para ele, cafezinho para lá para cá, não sabia mais o que dizer. Falei, seu Celso, qual o segredo do seu sucesso? O seu Celso falou, tesão. Não faça nada que você não gosta. Aquele jeitão dele. Tesão. Não faça nada que você não gosta. Senão você não só não consegue fazer bem feito, como você vai ser infeliz. Eu voltei para Londrina e fechei minha agência de propaganda. No dia que eu fechei a agência de propaganda, me doía demais as costelas, coisas que já acontecia na ida para Cascavel. Eu falei, o que será que é isso? Fui no médico. Pensando que era coluna, não era coluna, era pulmão. Eu estava com pleurisia, que é a tuberculose na pleura. Exato. E o médico me falou, isso aí só dá em gente bem alimentada com você quando está sob estresse constante e prolongado. Ou seja, aí eu falei, seu Celso, obrigado. Fechei a agência, passei por uma nova vida, passei a fazer o que eu gosto e aí tudo deu certo. Você se condenar a fazer o que você não gosta, você faz mal para os outros, faz mal para si mesmo. Perfeito. Você fez muitas bibliografias também, né? Dos 12 livros que eu tenho publicado, 9 são biografias que contam histórias de empresas ou de pessoas. E é um serviço... Qual foi aqui? Bom, a do Domingos eu nem preciso perguntar, que é o seu Celso mesmo, que aliás foi, acho que, né, Domingos, foi um grande amigo do meu pai. O Celso, nossa, viajamos juntos, abri a fazenda Jaracatiá, lá perto da região de Paranavaí, ele, meu pai e o piloto. Quer dizer, era uma figura fantástica, né? E você? Olha, de todos esses livros, o que fez mais sucesso, está esgotado, vai sair agora uma segunda edição, gente pedindo de tudo quanto é lado, é a biografia do seu Herbert Bartz, né, que é o precursor do plantio direto. E, aliás, obrigado, você nos levou, nós fizemos uma entrevista ao vivo com ele no Pai Querer à disposição, que é o homem do plantio direto. Exatamente. Né? O seu Herbert, ele revolucionou a agricultura brasileira, isso sem dúvida, sem ufanismo, sem nada. Se o Brasil é o que é hoje na agricultura, muito se deve a ele. Talvez o plantio direto tivesse chegado ao Brasil por outros meios. Teria chegado fatalmente, claro. Mas provavelmente com uns 15, 20 anos de atraso, hoje nós estaríamos muito atrasados, muito mesmo. Perfeito. E por exemplo, vocês têm, como eu falei, entram no personagem para escrever a história dele.
Deve ser muito tempo, não é? De conversa, de diálogo. 6 meses, por exemplo. Você falou do seu pai. Seu pai foi muito amigo do seu Florindo Fabiano. Claro, lógico. Pai do Wesley, o criador da Plaenge. Eram os dois homens que criaram o asilo. Que construíram o asilo. O seu Florindo, que era o homem da construção, e o meu pai que ia buscar recursos. Era um parceiro. Isso, demais. Gostava demais dele. Então, fazendo uma biografia do seu Florindo, a pedido da família, que coisa maravilhosa. Um homem que fez aquilo que ele fez. Um homem que soube prosperar, sempre respeitando os outros, fazendo amizades, não é? e que sempre inovando em tudo que fazia, e depois de certo tempo de vida passa a fazer aquilo que a gente pode considerar que é o maior bem que você pode fazer na sua vida, fazer bem para os outros, trabalhar para os outros. Trabalhar sem pensar em dinheiro, trabalhar criando, atendendo, como que ele fez no asilo, né? Quer dizer, para mim é um ídolo. Um homem desse tem que ser lido, tem que ser imitado. Né? É verdade. Eu tenho muito prazer de fazer biografias de pessoas assim, fiz várias, e de empresas também que deixam lições. Né? Porque nós temos que perceber, Jota, que a escola é muito formadora de gente, mas as empresas também formam muita gente. Claro. E quanto mais a gente prestar atenção nos métodos e técnicas empresariais para que eles sejam mais humanas e ao mesmo tempo produtivas, melhor será a nossa civilização. Não é? Você veja, a Universidade de Londrina, a maior parte dos seus professores de sociologia, de história, tem preconceito contra a britânica Companhia de Terras que nos criou aqui. Né? Mas, claro, pois se essas pessoas fossem empreendedoras, elas não seriam professores da universidade. Mas a universidade é mantida pelos impostos e empregos gerados pelas claro. Empresas. Não é? Então nós temos que compreender isso. Cada um na sua especificidade. É bom que a universidade tenha ali as suas crenças. Né? Mas é bom que ela se abra também para as práticas sociais. E reconheça, né, também o empreendedorismo. Exatamente, porque o que era Londrina, e a gente tem orgulho disso. Algum tempo atrás me mandaram uma fotografia, foi um juiz, eu não me lembro até quem foi, que tinha sido juiz eleitoral, mandou para mim, olha quem está no meio, a primeira junta apuradora de Londrina. Meu pai ali, puxa vida, isso é uma coisa, não é? É motivo de orgulho? É, claro que é motivo de orgulho, que participou da vida dessa cidade, né? Sim, como o Domingos disse, a gente aprende muito a cada vez que nós vamos escrever a biografia de algum desses pioneiros, algum desses empresários, algum desses empreendedores. Vocês falaram aí de empreendedorismo, né? E a gente tinha falado antes dessa questão do ensino formal. Eu lembrei da biografia do seu Salim Saão, meu avô, que acho que é da Sônia Saão. O seu Salim foi um dos homens mais ricos e poderosos de Londrina, riquíssimo, né? E um dia o seu Salim estava no banco e o gerente falou com ele: ô, seu Salim, o senhor veio, né, lá do Líbano, o senhor estudou até que ano? Qual faculdade? O que o senhor cursou? Eu sou completamente analfabeto. Eu não estudei nada. E o gerente ficou abismado, falou: seu Salim, o senhor sendo analfabeto, o senhor é essa potência, essa riqueza. Imagina se o senhor tivesse feito economia, o que o senhor não seria? O seu Salim parou e falou: acho que eu seria gerente aqui do banco. Mas é a realidade daquele tempo. Não é? Precisava era muita coragem. Você vê o caso da vida. Quando o seu Celso foi importar o gado da não é? Você que conhece a história toda, e filho, não é? O Moacir Garione, e o pessoal que trabalhava com ele, o que é que teve que fazer para trazer aquilo? Sim. Não, antes de tudo, ele teve que associar gente. Ele só conseguiu aquilo juntando amigos, que é empreendedorismo. Exatamente. Quando você empreende, você junta quem tem capital, quem tem vontade de trabalhar, quem tem talento específico para isso e para aquilo. Você tem que conseguir uma penetração no serviço público, quem encaminha, sem corrupção, sem propina. Quem, compreendendo o valor da sua empresa, encaminha essa empresa para ser aprovada, para passar pelos devidos trâmites legais. Você precisa ter uma rede de gente associada, vamos dizer assim, com o coração, com a visão, comungando com você para que aquela empresa vá para frente. Então, a primeira coisa que o seu Celso fez, por exemplo, pegou o seu Idefonso, que era o capataz dele, e falou: Idefonso, para a gente ter um gado bom, que não seja um gado, sempre esse gado ruim que o pessoal de Uberaba nos dá, como é que a gente faz, Idefonso? Idefonso falou: seu Celso, aí só se for na Índia buscar.
No dia seguinte, o Ildefonso encontra o seu Celso falou, ei, Ildefonso, quando é que nós vamos? Vamos para onde, seu Celso? Para a Índia, vai. Nós não estávamos conversando, não tinha. Ele já considerou que já era uma coisa certa. Claro. Nós vamos para a Índia buscar boi. E mandou o seu Ildefonso para a Índia. O seu Ildefonso foi, passou um ano lá, entende? E voltou com aqueles bois todos. Um serviço que você não pode confiar a um empregado. Não é? É um amigo, é um parceiro. É um sujeito que está junto com você. E, é claro, né, passou um ano, 2, ele pagou o seu Ildefonso. Claro que, além de todo o salário que ele pagava para o seu Ildefonso direitinho, todo, né, cuidando da família do seu Ildefonso aqui, 2 anos depois, ele chegou para o seu Ildefonso e falou, Ildefonso, está aqui a chave. Chave do quê? Do cadeado da porteira da sua fazenda. Que coisa maravilhosa, né? Cadeado da porteira da sua fazenda. Deu uma fazenda. Essa história é linda, é maravilhosa, né? Não, e com o governo brasileiro e tudo, absolutamente proibida a importação. Eles trouxeram boi no peito, proibido, e com todas as ameaças. Em quarentena. Ficou em quarentena, primeiro na Guiana, depois aqui na Ilha das Cobras, mas acreditando, né, o tempo todo. E só para complementar, Jota, só para não perder o gancho, a gente falou desse empreendedorismo, né, dessa coisa de Londrina. Esse livro aqui, que foi feito em 1975, é o livro da história da Companhia Melhoramentos, que antes era Companhia de Terras. Veja só, no total a Companhia Melhoramentos, a Companhia de Terra, colonizou 546 mil alqueires, né, o que corresponde a 1.300.000 hectares, mas fundou 63 cidades e patrimônios, vendeu lotes rurais para 41 mil compradores e datas urbanas para 70 mil pessoas. Quer dizer, imagine, você não tem nem jeito de imaginar isso hoje. E naquela época que não tinha estrada, que não tinha nada para cá, e tinha esse rio maluco aí, como é que vai atravessar? Tinha que atravessar o Tibagi, depois mais para frente tinha que atravessar o Ivaí. O Ivaí. Quem comprou de Maringá para frente tinha que atravessar o Ivaí, com o Pirapó e vários outros. Eu não esqueço, na década de 50, 52, meu pai recebeu um Jeep da companhia. Eu tinha 7 anos. Acho que foi 53, 54, nós fomos a Maringá. Devemos ter levado umas 4h30 para chegar em Maringá. E aí tinha Maringá Novo e Maringá Velho. A distância, 5 quilômetros do Maringá Novo, do Maringá Velho para o Maringá Novo. Era uma coisa maluca aquilo, né? Que coisa você está falando, Jota? Eu, quando eu tinha exatamente essa idade, com 5 anos de idade, em 1955, eu fui para Maringá com meu pai, que meu pai era barbeiro, cheio de dinheiro, naquela Londrina, capital do café. Né? No sábado, a barbearia funcionava das 7 da manhã às 9 da noite. Né? Ele comprou e quis comprar a terra lá em Paranavaí, em Nova Esperança, lá em Paranavaí. Então nós fomos dormir em Maringá. E eu me lembro que eu era menino e na altura dos meus olhos ficavam os revólveres. Todos os homens, a maior parte dos homens tinham um revólver na cinta. Porque você está no faroestão. No matão mesmo, né? Era uma coisa incrível. Não, e o mais impressionante, principalmente aqui em Londrina, não tem registro. Deve ter acontecido, mas não tem registro de que a Companhia de Terras Norte do Paraná tenha tomado um lote de volta por falta de pagamento. Quem não conseguia pagar, eles renegociavam, esticavam o prazo. Não, em Londrina não há registro, talvez tenha acontecido, mas não tem nenhum registro de que a Companhia de Terras Norte do Paraná tenha tomado o lote de alguém. Agora, a gente vê isso, nós somos privilegiados, não há dúvida, né? Porque nós vivemos num período, principalmente, né, os mais idosos aqui, com mais de 70, o Domingos e eu, das maiores mudanças que ocorreram no mundo. Em toda a história da humanidade. Em tudo. Porque eu vejo meu pai, por exemplo, claro, ele pegou o avião, né, o começo do avião, o começo do auto, foi maluco, mas nada se compara a isso, não é, ô Domingos, ao dia de hoje. Em 1957, já tinha sido inventada a televisão, que foi decisiva na Segunda Guerra, né, ajudando a Inglaterra a se defender da Luftwaffe alemã e conseguir vencer a batalha aérea, a batalha da Inglaterra. Foi fundamental, senão talvez a história do mundo teria mudado. Então a televisão já ajudou. Mas em 1957, um escritor chamado Arthur Clarke publicou um artigo numa revista científica internacional perguntando assim, será que não daria para colocar uma coisa como se fosse um satélite artificial em volta da Terra, assim, né, para que fosse usado para as comunicações, para a gente não ficar dependendo de rádio, né? E esse satélite, os cientistas viram que, por que não? Vamos tentar. Está aí essas comunicações todas, né, de 1950 para cá. Nunca houve na história da humanidade tantas mudanças em tão pouco tempo. O Domingos, é o que você falou, e em
qualquer setor, qualquer área. Eu me lembro, em 58, Copa do Mundo, primeira conquistada pelo Brasil, nós ouvíamos dois jogos, ouvimos no Colégio Marista, na classe, o radinho lá em onda curta, para ouvir o jogo. Quer dizer, depois a vitória da seleção brasileira, que aí foi num domingo, ouvindo em casa, saindo festejando. Quer dizer, anos depois, a gente estava numa Copa totalmente informatizada, com as informações que chegam de uma forma assim, maluca. É um negócio fantástico, né? Não, é uma geração privilegiada. Exatamente, nós somos. Desculpe, aquilo que o Domingos falou, nós falamos de você dar acesso para a criança, inclusive as coisas digitais e tal. O Bill Gates, ele tinha um professor, que era tido meio como maluco, que convenceu a associação de pais da escola em que o Bill Gates estudava a comprar um computador. Lá quando o computador era uma carroça, né? Era aquele negócio enorme e tal. Então, eles pegaram, os pais votaram, a maioria aprovou e usaram o dinheirinho lá que eles tinham da associação de pais para comprar um computador e pôr na escola, uma das únicas dos Estados Unidos que teria. E ficou lá, à disposição das crianças. Esse menino chamado Bill Gates, depois da aula, ficava todo dia à tarde mexendo no computador, deu no que deu. Exatamente, é uma coisa hoje fantástica. Bom, vocês são londrinenses da gema mesmo. Londrina, eu sempre digo, uma cidade aberta, até muito aberta, né? Porque quem vem de fora para cá, pisa nisso aqui, uma grande parte fica aqui, não é? E daqui não sai mais. Muitos problemas, tivemos problemas de administrações anteriores, hoje numa situação, sem dúvida, bem melhor, mas é uma cidade, como você disse, né, Domingos, William, que atrai, não é? Atrai. Londrina sempre teve esse poder de atração. Exato. A Companhia de Terras foi pioneira nisso, fazendo propaganda de Londrina no mundo inteiro para vir para cá compradores. E depois, os próprios moradores de Londrina, com o seu cosmopolitismo, vindo de várias cidades do país, tinham essa já no seu sangue, isso de voltar para o resto do país e empreender. Então, daqui saíram gente que foi colonizar Rondônia, Acre, Mato Grosso, Goiás, Cerrado da Bahia. Entende? Então, Londrina está no Brasil todo. Londrina não é uma cidade que se fechou em si mesma, como foi, por exemplo, a maior parte das cidades do oeste de São Paulo, que foram abertas com o café. Você passa lá, aquelas cidadezinhas bonitinhas, quietinhas, mas você vai ver o desenvolvimento econômico e social é pouco, tem muita migração para fora. São cidades que lembram muito que o Monteiro Lobato falou de cidades mortas. Né? Mas deixa eu me corrigir, não são cidades mortas, são cidades muito boas. Só que não tem desenvolvimento, não tem vibração, parece. E Londrina sempre teve isso. E Londrina parece uma cidade aberta para receber e também aberta para empreender, para fora, para sair. Né? Você vê que nós temos aqui uma exposição agropecuária que é um fenômeno nacional. Né? E nós temos empresas que atuam nacionalmente. Nós temos gente inclusive escritores, que atuam nacionalmente. Quer dizer, Londrina não é uma cidade fechada. O bom de viver aqui é isso. Então eu sinto que Londrina é uma cidade aberta para o empreendedorismo, para as novas iniciativas, para as inovações. Está aí agora o projeto Cidade Inteligente, que é muito importante, muito interessante. Então nós temos que aproveitar todo esse cabedal histórico e toda essa vocação multifacetada de Londrina e atuar em cima. Ver se a gente consegue consagrar Londrina como cidade tecnológica, cidade da informação, não é? A informação deixou de ser apenas de imprensa. Porque senão fica para trás hoje. Fica para trás. Fica para trás. Por isso que eu gosto de estudar a história para entender o presente, né? Como diz o hino, Londrina, cidade de braços abertos. Londrina começou dessa forma, atraindo gente de todos os lugares, de todas as nacionalidades, de todas as línguas, e todo mundo que chegava era acolhido. Vinha o cara do Líbano, vinha o japonês, vinha o italiano, vinha o mineiro, o paulista. Então, todo mundo, primeiro, muito acolhido, né? Aquela coisa de começar, como ter uma empresa por trás, fazendo esse acolhimento. É claro que a companhia tinha todos os interesses dela de capitais, etc. A gente pode discutir isso numa outra oportunidade. Mas acolhia todo mundo
e dava oportunidade para esses que queriam empreender. Porque sempre no meio ali de 100 homens, né, Domingos JB, você vai ter 2, 3 empreendedores. E esses empreendedores se sentiam muita vontade em Londrina, né? E aí nós temos vários personagens, como o seu Celso, que já falamos, como o Raul Fulgêncio, um cara, né, mais contemporâneo, como o Mábio Gonçalves Palhano, que a gente pode falar dele, o que o Mábio Gonçalves Palhano fez. O Mábio Gonçalves é antes da companhia. Imagina, JB, o Mábio Gonçalves Palhano se estabeleceu em Jataízinho em 1927. A caravana pioneira chegou aqui em 29. Então o Mábio, ele abriu a fazenda dele antes da companhia. Tanto é que o pessoal da companhia pediu para ele ensinar o caminho, a trilha. Então você imagina, o cara vinha enfrentar onça, enfrentar tudo que tinha de perigo no meio do mato, com a cara e com a coragem, de peito aberto. E hoje a gleba Palhano deve-se ao seu Mábio Gonçalves Palhano, né? Então Londrina foi acolhedora e deu esse incentivo, esse impulso para quem era empreendedor. Interessante que a gente vê isso e a maioria não teve essa oportunidade, né? Pessoas mais novas. Eu me lembro também, tinha 8 anos, meu pai, lá na fazenda do Godói, que hoje, né, uma parte aí, a mata dos Godói, para ver o seguro lá na fazenda do Godói. Eu tinha 8 anos. E naquele tempo, os pioneiros tinham que enfrentar a selva, né? O sertão do Tibagi. Hoje, os nossos jovens têm que enfrentar a selva informática. Porque você hoje pode criar uma empresa com pouco capital, mas você tem que entender os rumos, os infocaminhos, né? Como é que chama essas empresas? Startups. As startups. Não, isso é uma coisa hoje maluca, é uma maravilha você poder criar uma empresa com pouco investimento, mas que pode ter um crescimento explosivo. Né? Quer dizer, nós temos que prestar muita atenção nessa selva. Acho que a prioridade de Londrina hoje é a questão tecnológica. Perfeito. Muito se fala nessa falta de indústria que Londrina tem. Concordo, Londrina poderia ser uma cidade mais industrializada, mas eu acho que Londrina tem tudo para olhar isso para um polo de tecnologia. Que a indústria limpa. Que a indústria limpa. E outra coisa que Londrina pode prestar muita atenção, um polo de serviços médicos. Isso vai crescer cada vez mais. Investir em tecnologia também nessa área, em startups dessa área. Eu acho que Londrina tem tudo para progredir ainda mais. Bom, nós já estamos caminhando aí para o final. E antes de terminarmos, mas com vocês... Quando a gente conversa gostoso sobre coisas boas, maravilha. Passa, né? Com vocês nós poderíamos ter 2 horas de programa aí tranquilos. E futuro, você tem alguma na área como escritor? O que? Olha, Jota, eu continuo escrevendo, revi todos os meus contos e fiz 4 Exato, antologias. A gente acompanha. Eu estou com um livro juvenil sendo examinado por editora. Eu estou sempre em atividade, sabe? Mas eu queria deixar uma coisa, um exemplo para o ouvinte que eu digo, né? Porque ouve e vê ao mesmo tempo, é ouvinte. Percebo que houve no campo, no agro. Né? Eu venho de um tempo, fui o primeiro repórter agrícola da Folha de Londrina, que o sujeito passava a ver se tinha alguma doença na lavoura, ou ele percorria a pé, ou pagava alguém para percorrer toda né? Ou então, quando ele ia examinar aquela doença, aquela praga, ela já tinha tomado quase toda a lavoura. Hoje não. Houve um tempo que faziam isso com moto. Era um problema, a moto passar, aquele problema todo, se chovia não dava e tudo mais. Né? Mesmo assim, a moto era um homem e um veículo. Agora, hoje não, manda o drone. O drone vai, antes de todo mundo saber, ele já detecta onde é que está a lagarta, onde é que está a doença, onde é que está a praga, vai lá, joga o herbicida ou o inseticida só naqueles pontos, sabe? Economizando dinheiro, preservando o meio ambiente, diminuindo o custo da produção, portanto também diminuindo o custo para o consumidor. Olha que maravilha. Esse é um exemplo de que a gente tem que dar atenção para a tecnologia. É verdade. E a gente lembra uma coisa, só para não alongar. Quer dizer, Deus oferece a oportunidade e você faz dela o que você acha que é melhor. Você deu o exemplo do drone para o agronegócio, para a agricultura. E nós estamos vendo drone jogando bomba, matando gente lá do outro lado. E Deus é justo, né, Jota? Deus dá para todos aquilo que todos fazem por merecer. Exatamente, é verdade. Muito obrigado, viu? Olha, foi Domingos, uma alegria tê-lo aqui. Quando a gente teve a ideia que você aceitou, muito obrigado, uma honra para mim tê-lo tido aqui no programa. Eu que agradeço essa seleta audiência, porque estando falando na rádio Pai Querer, eu sei que falei para gente responsável, gente criativa e interessada na comunidade, que é o público da Pai Querer.
Muito obrigado. Obrigado, William, pela presença. Jota, é sempre uma honra, uma alegria e, assim, aproveitar, né, a seriedade da Rádio Paiquerê, aquilo que a gente falou lá no começo e não desenvolvemos muito mais, mas que as pessoas prestem atenção em veículos de comunicação sério, que valorizem o jornalismo. Né, o jornalismo está muito demonizado, né? O pessoal anda falando muito mal de jornalista e tal, mas que valorizem o bom jornalismo. O jornalista sabe filtrar, sabe levar informação, sabe te ajudar nesse momento tão importante que a gente vive para a nossa sociedade, para o nosso país. Nós passamos por um momento importantíssimo. Teremos eleição neste ano, então esteja atento para as notícias, não fique ligado só em WhatsApp, só em redes sociais, né? Procure veículos sérios como a Paiquerê e tantos outros, e parabéns para você por abrir esse espaço, por nos receber aqui, por colocar cultura também no Paiquerê Rádio Opinião. Eu fico realmente honrado, feliz e até emocionado. Muito obrigado. E é exatamente a ideia é essa, trazer um pouco de cultura também das nossas coisas, das nossas origens, das nossas histórias. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Bruno, a equipe do Marcão aqui no estúdio. Muito obrigado a você que acompanhou pelo YouTube ou pelo paiquerê.com.br. Aliás, o programa fica direto, todos os programas, não é, o Paiquerê Rádio Opinião Especial estão no YouTube e também no paiquerê.com.br. Agora, normalmente, nos sábados, a gente reprisa à noite os programas e nós vamos reprisar esse programa hoje. Ele será reprisado antes do futebol, porque o futebol hoje Atlético Goianiense e Corinthians, então a reprise será às 18 horas e o futebol será mais tarde. Muito obrigado mais uma vez com o Luciano Magalhães na nossa técnica, o Thiago Sadal na central, o Wanderson Queiroz com a supervisão técnica e a partir de agora, aqui na Paiquerê, em 91,7, você fica com o bate-bola. Um abraço.